Bom dia, meus amores, tudo bem? Desejo para todos um bom dia de muita paz, de muita alegria e, acima de tudo, um bom dia de muito aprendizado. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje nós vamos estudar o conteúdo Trabalho no Campo e na Cidade. Esse conteúdo está nas páginas 50 a 53 do livro de Geografia, amores. Então, como eu sempre tenho orientado a vocês, queridos, façam a leitura prévia do conteúdo antes da explicação, ok? Para que durante aí, olhe, a atividade, vocês tenham bastante sucesso, tá? Em estar respondendo. Ok, amores? Então, vamos lá. Peguem os livros de geografia, páginas 50 a 53. Tanta atenção na explicação da tarefa. Os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural, também chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade, elas se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo, elas se dedicam a atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. A cidade é a sede do município, ok, gente? E as atividades no campo e na cidade dependem uma das outras. No campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas que são produzidos, na maioria das vezes, na cidade, tá? Na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas, verduras e etc. Atividades exercidas no campo. Vamos ver quais são as atividades, queridos? A agricultura, que é o cultivo de plantas consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que se precisa do solo. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo, que formam humus. Lembra que nós vimos sobre isso lá na nossa aula de ciência, né, sobre os tipos do solo? Então, veja só. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo, que forma o humus. É a presença do humus que torna o solo fértil, ou seja, propício para plantar. Existem diferentes tipos, né, de cultivo de plantas, né? Diferentes formas aí de cultivarmos as plantas, tá? Uma delas é a monocultura. A monocultura é o cultivo de uma determinada espécie de vegetais. Ou seja, tem agricultores, né, que se dedicam apenas a plantar macaxeira, ok? Então, esse agricultor, nós chamamos de que ele está ali, né, realizando a monocultura, tá? Porque ele só cultiva, né, uma determinada espécie vegetal. No caso, a macaxeira. Outra forma, a policultura, que é o cultivo de diversas espécies vegetais. Tem agricultores que cultivam aí macaxeira, inhame, batata, morango, quiabo e dentre outras espécies de vegetais. Ok, pessoal? Então, tá? É dado o nome de policultura, que é o cultivo de diversas espécies vegetais. O cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam, ok? Então, esse consumo aí, né, é só apenas para as pessoas que estão plantando, ok? Por isso que recebe o nome de cultivo de subsistência. A rotação de culturas, ela consiste em dividir o solo em diferentes áreas e mudar a cada colheita a espécie a ser cultivada em cada área. Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio da rotação de culturas. Cada espécie vegetal retira do solo os nutrientes e minerais de que precisam. Então, né, são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo. Isso fará com que este fique empobrecido dos nutrientes que a espécie cultivada retira, ok? Hoje, há o uso dos fertilizantes, né, para estimular o aumento da produção de plantas para alimentação.
além do uso de agrotóxicos, que são venenosos, né? Que são venenos aí pulverizados nas plantas, que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras, né? E do emprego de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo. Gente, nós sabemos que o uso dos agrotóxicos é altamente prejudicial, né? Às plantas, ao solo, né? E aos seres vivos, né? Nós, seres humanos, ok? É importante que os agricultores, eles usem formas naturais, né? De estar aí impedindo, né? Que as pragas consumam aí a plantação, né? A gente sabe que os agrotóxicos, eles podem causar, tá? Problemas seríssimos à saúde dos seres humanos. O uso de agrotóxicos deve ser evitado, pois estes são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo. E também pode causar sérios danos à saúde das pessoas. Pessoal, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver produtos, né, que foram cultivados, né, que foram utilizados ali naquela lavoura, naquela plantação, agrotóxicos, e produtos em que não foi utilizado o agrotóxico. A diferença, né, é grande, né? Porém, os produtos em que são utilizados agrotóxicos, a gente percebe que são produtos bonitos, vistosos, né? Produtos, olha, que enchem os olhos, porém não são saudáveis, mesmo sendo vegetais. Por que, tia, não são saudáveis? Porque foi utilizado ali os agrotóxicos, e nós sabemos que esses agrotóxicos, gente, eles podem trazer danos terríveis à saúde do ser humano. As plantas podem ficar impróprias para o consumo por estarem envenenadas. Então, as plantas, elas ficam envenenadas, tá? E mesmo que se lave, que se faça o que for, infelizmente, não consegue aí tirar esse veneno. Na agricultura, há necessidade de tomar cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para manter fértil. Para acontecer a preservação do terreno, é preciso, em cada plantio, né, o solo ele seja tratado. Então, em cada plantio que for feito, é necessário que esse solo passe aí por um tratamento, ok? Para que ele esteja sempre fértil, ok, queridos? Para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos para as plantações de frutas, verduras e legumes, como uma fiscalização constante, tá, pessoal? Então, a figura do agrônomo, né, que é o profissional e responsável, né, por estar desenvolvendo técnicas modernas, né, para as plantações, né, é muito importante a figura do agrônomo. A gente percebe, né, em grandes plantações que o agricultor, né, ele sempre recorre ao agrônomo para consultar acerca da questão do solo, acerca das espécies de planta que ele tem na sua lavoura, ok? Então, para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas, tá? Junto aos agrônomos. Agrônomos são os profissionais que estudam justamente, né, para que essas técnicas aí elas sejam aplicadas e como elas devem ser aplicadas. Cuidados que devem ser tomados na agricultura. Então, vejam só. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, tá? Todo agricultor, ele deve saber isso, tá? O período correto do cultivo e o período correto da colheita. Adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada. A gente sabe que nem todas as espécies vegetais, né, elas se dão, né, com todos os climas, tá? Então, tem espécies
que aqui na nossa região, a região Nordeste, né, elas têm aí sucesso, né? Mas tem outras que não têm, tá? São espécies aí que são adaptadas ao frio. E aqui não tem tanto sucesso. Não provocar o desgaste do solo por queimadas é uma das formas aí, olha, é um dos cuidados que devem ser tomados na agricultura. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras, né? Para fertilizar o solo. Nada de adubos químicos, tá? Adubos orgânicos. Ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem. Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo, fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo, né? Utilizar preferencialmente adubos orgânicos na lavoura para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem. Repetindo mais uma vez o que foi dito, né, pessoal? Então, é muito importante que o agricultor siga, né, todos esses cuidados para que a sua plantação tenha sucesso. Vamos lá. Diante do conteúdo que foi explicado, né, de acordo com este conteúdo que foi explicado para vocês, vocês irão responder as tarefinhas das páginas 54 a 56, tá, queridos? Se necessário, façam mais uma vez a leitura do conteúdo. E eu tenho certeza que na hora que vocês forem responder a atividade de casa, vocês terão bastante sucesso. Ok, amores? Então, atentem-se a cada enunciado, a cada questão, tá? Façam a atividade com bastante empenho. E eu tenho certeza, olha, que cada questão ficará um sucesso. Ok, meus amores? Amores, eu deixo para todos um forte abraço. Dizer que qualquer dúvida acerca das questões que vocês irão responder, podem enviar mensagem para o meu WhatsApp, que tia Dani vai estar reexplicando com muito carinho. Ok, meus amores? Um forte abraço para todos. Tchau, tchau.